Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do 7º ano. Tudo certo com vocês? Então, aqui quem fala é o professor Celso Lucas, certo? Professor de vocês de ciências. Na aula de hoje, a gente vai começar um assunto bem importante, certo? Vamos falar sobre os vírus. Primeiramente, eu gostaria de definir o que são vírus, certo? Os vírus, eles são agentes infecciosos, eles são acelulares, ou seja, eles não possuem célula. Logo, fora do hospedeiro, eles são inertes e não possuem metabolismo próprio. Só que, dentro do hospedeiro, seu ácido nucleico, ou seja, seu material genético, ele pode se tornar ativo e ele começa a reproduzir. Quais são as características dos vírus? Os vírus, eles vão ser agentes infecciosos, acelulares, que fora das células hospedeiras, eles vão ser inertes, sem metabolismo próprio, certo? Mas dentro dessas células, seu ácido nucleico, ou seja, seu material genético, ele torna-se ativo. Logo, o vírus consegue se reproduzir. O vírus vão possuir um envoltório proteico que protege o material genético, que é chamado de capsídeo. Eles vão possuir um único tipo de ácido nucleico. Ou eles vão possuir DNA, ou eles vão possuir RNA. Existem vírus com DNA de fita dupla, simples, RNA de fita dupla ou simples, e eles vão ser parasitas intracelulares obrigatórios, certo? Eles vão multiplicar dentro de células vivas usando o maquinário da síntese das células. Não possuem metabolismo, logo, toda a energia que eles vão utilizar provém das células hospedeiras, certo? Nós vamos ver agora dois sites contendo aqui algumas informações sobre o vírus, certo? Então, aqui estão alguns dos principais vírus e seus formatos, certo? Quem quiser esse site pode me pedir que eu mando o link. A gente pode ver o vírus, certo? No formato 3D, no modelo aqui, ó, 3D, assim como a forma que ele se replica, certo? Dentre outras coisas. É importante falar que os vírus, eles vão possuir um modelo geral, básico, mas eles têm algumas características peculiares aí, individuais de cada um. Por exemplo, esse aqui é da Rhabdoviridis, certo? Ele é um vírus linear, ele infecta células humanas, certo? Cães, roedores e outros mamíferos. Já existe vacinas para esse tipo de vírus aqui. Então, a gente, como vocês podem ver, pode ver o vírus em todos os ângulos. Se nós fizéssemos um corte transversal, ou seja, se nós partíssemos um vírus no meio, nós teríamos aqui o RNA do vírus, né? Ou seja, eu não falei que existem vírus ou de RNA ou de DNA. Esse aqui é um vírus de RNA. Ele possui uma substância aqui chamada glicoproteína, certo? Que é uma parte externa do vírus. Ele vai ser envolvido por gordura e também vai possuir uma matriz proteica, certo? Então, esse é o vírus da raiva, né, que causa raiva, e ele pode infectar vários hospedeiros. O vírus, esse tipo de vírus, ele é mais frequente
quando ele é transmitido de cães para seres humanos, ou vice-versa. Mas as raposas, guaxinins, gambás e morcegos, eles também podem carregar esse vírus da raiva. O vírus da raiva, ele causa principalmente sintomas neurológicos, incluindo a agressão. Ou seja, esses animais, como morcegos e cachorros, eles podem ficar mais agressivos, certo? Podem ficar mais propensos a mordidas e também a transmissão de saliva, certo? No ser humano, quando essa infecção ocorre, geralmente ela é fatal. Ela pode morrer, a raiva mata, certo? Só que se você for prontamente a um posto de saúde, você pode ter o tratamento e sobreviver. Se você não tiver o tratamento dentro de uma semana, você morre, certo? A maioria das mortes de raiva, elas vão acontecer na Ásia e na África. Vamos ver agora outros vírus. Vamos ver o vírus agora do coronavírus. O vírus do coronavírus é da família coronavírus, certo? É um vírus com partículas envelopadas. Ele é de RNA ou de DNA? De RNA, certo? Ele pode infectar pássaros, humanos e outros mamíferos. Esse site aqui está um pouco desatualizado, né? Porque aqui está vacinas estão sendo testadas, mas a informação atual é que já existe vacina, certo? Essa família de vírus, coronavírus, é uma família de vírus com muitos membros, certo? Geralmente, a família do coronavírus, ela causa doenças de cunho respiratório ou gastrointestinais, ou seja, na barriga de vocês ou em outros animais. Nós temos menos de 10 espécies de coronavírus que são conhecidas por causar doenças em humanos. Eles podem causar vários surtos importantes, incluindo um surto de síndrome respiratória aguda, né, que é chamado de SARS. Em 2002, por exemplo, a família dos coronavírus, ela causou a SARS-CoV-1, certo? E já em 2012, ela causou a síndrome respiratória do Oriente Médio, conhecida como MERS. O nome do vírus que causou essa doença foi o MERS-CoV. Ambos os surtos eles foram causados pela transmissão de animal infectado, como morcegos, civetas ou camelos, certo? E lá no início de 2020, um novo coronavírus chamado SARS-CoV-2 começou a infectar pessoas em todo o mundo, certo? O SARS-CoV-2 ele se espalha facilmente entre seres humanos, pois os seres humanos ainda não possuem imunidade nenhuma contra o vírus, né? Se você não teve a doença e nem foi vacinado, você não possui imunidade. E o SARS-CoV-2 causa a doença Covid-19, certo? Que vem causando aí muitas mortes. Se nós partíssemos aqui no meio o coronavírus, ele seria dessa forma aqui, ó. A glicoproteína, né, que muita gente conhece como proteína spike. O genoma aqui de RNA, certo? E a membrana aqui proteica, o envelope proteico do coronavírus, certo? Vamos ver o último vírus de hoje. Vou botar aqui o do HIV, né? O vírus do HIV, ele tem essa sigla, porque em inglês ele significa Human Immunodeficiency Virus, certo? O HIV, ele vai ser parte da família Retroviridae, certo? Possui partículas envelopadas de 120 nanômetros, com um capsídeo cônico, certo? E acredita-se que tem evoluído de vírus da imunodeficiência símia, certo? Que é comum nos macacos e tem o nome CIV, certo?
O HIV é um vírus distinto que infecta humanos e as vacinas estão, graças a Deus, aí sendo testadas, certo? O HIV ele foi reconhecido pela primeira vez em humanos na década de 1980. E o vírus ele infecta e destrói células do sistema imunológico. O que significa que, à medida que a infecção progride, as pessoas perdem a capacidade de lutar contra as doenças. A síndrome da imunodeficiência adquirida, né, que é a AIDS, ela se refere à infecção avançada, né, pelo HIV. Quando o sistema imunológico de uma pessoa está gravemente prejudicada, como o HIV pode incorporar permanentemente o genoma do ser humano na célula hospedeira, a infecção pode durar por toda a vida, certo? Atualmente não existe aí uma vacina ainda amplamente divulgada, ainda estão sendo testadas, certo? E percebam aqui o formato do vírus. Se nós pegássemos um corte, vimos aqui a glicoproteína e etc. Certo? Outra coisa aqui que nós podemos ver nesse site é o tamanho do vírus, dos vírus, certo? Aqui é uma tabela de escala, certo? Onde a gente pode escolher. Ó, gente, para vocês terem noção da dimensão do vírus e dos planetas, está aqui nesse site, certo? Então a gente tem a escala aqui macroscópica de todos os planetas do Sistema Solar, certo? E a gente vai ampliando e a gente consegue ver as dimensões, ó. Estão percebendo? Então a gente tem aqui as dimensões da Torre Eiffel, das grandes pirâmides, certo? A gente pode ampliar mais, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Temos aqui a dimensão de Donphicolis fragilis, que é um dinossauro aí, da baleia azul, de grandes árvores aí como a sequoia, o carvalho, Estado da Liberdade e etc. Aqui nós podemos ver alguns animais grandes, certo? Como o elefante, a girafa, o caranguejo-aranha gigante, o Tiranossauro Rex. Se nós aproximarmos mais, ó, tamanho do girassol, do ser humano. Aqui, tamanho de 1 metro, né? Nessa escala de 1 metro. Temos, ó, o mussaranho, que é parecido com um rato, ovo de galinha, ovo de codorna, minhoca comum, palito de fósforo, certo? Temos agora a formiga, que são bem pequenininhas, né? Lentilha. E aqui nós começamos uma escala mais microscópica, né? Nós temos aqui o tamanho da maioria das bactérias, grão de sal, grão de areia, certo? Ácaro de poeira, amebas, paramécio, óvulo humano, né? Gota de névoa, núcleo celular, né? Espessura da fibra de seda, glóbulo branco, cloroplasto, cromossomo. E aqui que nós chegamos aos vírus, certo? Que estão na escala de micrômetro a 10 vezes menos 5,6 ou 10 menos 6, certo? Elevado a 10 menos 6. Esse valor aqui significa que você tem um 0, e posterior a esse 0 você tem outros 6 zeros. Ó, aqui nós temos alguns vírus, como minivírus, certo? Temos aqui ó, o vírus do HIV e o vírus da hepatite B, certo? Outro tipo de vírus
vírus aqui chamado bacteriófago, né? Que é um tipo de vírus que infecta apenas bactérias. Agora que a gente já viu esses dois sites, a gente pode voltar aqui para a aula, certo? Deixa eu parar lá o som. Então, uma grande pergunta é: quem são os hospedeiros do vírus? Praticamente todos os organismos vivos, eles podem ser infectados por vírus. Existem vírus que infectam plantas, vírus que infectam bactérias, vírus que infectam roedores, aves, peixes, certo? Todos os seres vivos vão ter algum tipo de vírus que vai poder infectá-lo. Ou seja, os vírus eles podem infectar células de animais, vegetais, fungos, bactérias, protistas e etc. Certo? Aqui está o ciclo do vírus, certo? Os vírus eles podem ter dois ciclos reprodutivos. Ciclo lítico e ciclo lisogênico. Qual a diferença entre eles? No ciclo lisogênico, o vírus joga seu material genético para o núcleo da célula. E aí a célula consegue produzir mais partículas virais, certo? Já no ciclo lítico, o vírus também faz esse princípio de jogar seu material genético, certo? Só que ao invés de usar a célula para produzir mais vírus, ele usa tudo que a célula já tem de maquinário, proteico, etc. e produz vários vírus até a célula se romper. Então, por isso aqui, pelo ciclo lítico, que os seres humanos, os seres vivos em geral... eu tenho uma frase aqui para vocês lembrarem de todos os vírus, certo? E aí a gente vai falar sobre cada um deles. A frase é a seguinte: Ré, vai sacar pó de café na rua de Giovana hoje, coroa. Essa frase tem todos os vírus aí, os principais vírus, que caem em provas, etc, certo? Ré, são dois vírus que começam com HE, como vocês estão vendo aqui, ó. Herpes e hepatite, certo? Vai de varíola, o V de varíola e o A de AIDS. Em sacar, eu tenho um N de encefalite, SA de sarampo, K de cachumba e R de raiva. Pó de poliomielite, de dengue. Café, eu tenho CA de catapora e Fé de febre amarela. Nada de nada, né? Rua de rubéola, também de nada. E Giovana é de gripe, certo? O G de gripe. Hoje, porque hoje o H de H1N1 e o coroa do novo coronavírus, certo? Então a gente tem aqui os principais vírus causados na sociedade. A gente tem primeiro a herpes, né? Bucal, que é o agente etiológico, herpes simplex tipo 1. Então as formas de transmissão são por vias aéreas, oral e respiratória. Se dá a partir do contato pessoa a pessoa, certo? Com objetos contaminados com o vírus. Os sintomas: nós temos formação de bolhas e feridas no tecido epitelial dos lábios. Ele pode acometer cerca de 90% da população mundial. E a grande maioria das pessoas, elas possuem o vírus, mas elas são assintomáticas, no tipo da herpes, né? As pessoas que têm disfunção hormonal ou excessiva exposição a raios solares, elas podem ter um nível maior de exposição e do agrave, né, da herpes. E a profilaxia, o que é profilaxia? É como você evita pegar o vírus. Para você evitar pegar herpes, você tem que evitar compartilhar objetos, talheres, copos, etc. Certo? Então a gente tem aqui uma imagem bem dura, né, de um lábio cheio de herpes. Também existe a herpes genital, certo? Tem imagem aqui que eu não vou mostrar para vocês, mas a herpes genital pode acometer homens e mulheres. A gente tem aqui
a hepatite A, certo? Quem causa a hepatite A? O causador da doença é chamado de agente etiológico, né? E a forma de transmissão se dá pela ingestão de água ou alimentos contaminados com vírus. Sintomas da hepatite A: inflamação do fígado, febre, pele e olhos amarelados, né? São muito comuns aí da hepatite A, náuseas e vômitos. E o tratamento se dá por medicamentos que reduzem os sintomas, certo? Geralmente o sistema imune, ele consegue eliminar o vírus. A profilaxia se dá a partir da educação sanitária e saneamento básico, certo? A gente tem aqui os 5 tipos de hepatite, o que varia de um tipo de hepatite a outro. Todas as hepatites, elas vão acometer o fígado, certo? O fígado, ele tem 4 partes principais, a parte A, B, C e D. E de acordo com o tipo da hepatite, significa que o vírus vai atacar aquela parte do fígado. Por exemplo, na parte A do fígado, significa que a hepatite A vai atacar aquela parte, certo? Aqui tem uma tabela resumida dos 6 tipos de hepatite, certo? Hepatite A via de transmissão é fecal-oral, certo? Hepatite B, sangue e derivados, também é transmitido a partir do contato sexual. C, também é contaminado pelo contato sexual. E D, só pelo sangue e seus derivados. Caso infecção crônica, ou seja, você consegue ficar muito tempo com aquele vírus no seu corpo, na hepatite A não, mas na B, C e D sim, e na E também não. A prevenção da hepatite A, lavar as mãos, vacina, certo? E cozir e tratar bem os alimentos. Na hepatite B, não ter comportamento de risco, ou seja, não ter relações sexuais sem camisinha. E também a hepatite B também tem vacina. Hepatite C, antes de se receber sangue, ver, testar, certo? O tipo sanguíneo. E também não realizar sexo sem camisinha. Na D, também, não ter nenhum comportamento de risco. E na E, ter higiene e ingestão de água tratada e alimentos cozidos, certo? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre HIV e AIDS, certo? Muita gente acha que é a mesma coisa. HIV e AIDS é a mesma coisa? Não são. Por quê? AIDS, ou SIDS, como ela é chamada aqui no Brasil, que significa Síndrome da Imunodeficiência Humana, ela é causada pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV, certo? Ele pode ser transmitido por sangue, esperma, secreções vaginais, leite materno, porque ele pode passar também da placenta, da mãe para a placenta, certo? Então, uma mulher grávida ela tem que fazer tratamento específico para não transmitir o vírus para o bebê e o bebê não nascer com AIDS, certo? E o que é HIV? A diferença entre AIDS e HIV é a seguinte: a AIDS é o vírus em si e a HIV é a doença, certo? Você pode ser infectado com AIDS, mas você não necessariamente vai evoluir para o quadro de HIV, porque você se medica, você tem umas medicações corretas, você tem cuidado, você faz tratamento. Então o vírus vai estar no seu corpo, mas ele não vai trazer nenhum efeito negativo, certo? Se você, por acaso, não pegar AIDS e não fizer o tratamento, você evolui para HIV, porque o vírus vai começar a fazer efeitos negativos no seu corpo. Então, essa é a diferença entre AIDS e HIV. AIDS é o vírus, HIV é a doença. Igual a SARS-CoV-2 e Covid-19. SARS-CoV-2 é o vírus do novo coronavírus e Covid-19 é a doença, certo? Sintomas do HIV/AIDS: febre, calafrios, dores musculares, aparecimento de ínguas no pescoço, náusea e vômito. Tratamento: não tem cura, né, até hoje. E profilaxia: o que é profilaxia? Saber o que evita pegar a doença. Então, na profilaxia, você precisa de
educação sexual, uso de preservativos nas relações sexuais, controle do banco de sangue, usar seringas descartáveis, não compartilhar utensílios pessoais, etc. Certo? E aqui está um quadro resumido dos sintomas. Vamos falar agora do sarampo. Quem causa o sarampo? Vírus do sarampo. Forma de transmissão a partir das vias aéreas, né? Sintomas: febre alta, tosse seca e manchas vermelhas no corpo. Não possui tratamento e ele é protegido pela tríplice viral, né? Que possui 3 doenças que eu vou falar agora. Sarampo, aqui alguns sintomas. Catapora, que era conhecida antigamente como varicela, causada pela varicela zoster. Também é transmitido pela via oral e respiratória, a partir do contato de 2 pessoas, certo? Ou do contato de pessoas com objetos contaminados com vírus. Nós temos os sintomas: lesões na pele, certo? Em crianças, nós temos a catapora ou varicela. Em adulto, cobreiro. O tratamento não possui tratamento. Geralmente, o sistema imune consegue eliminar o vírus. E a profilaxia se dá pela vacinação na infância e pode se evitar também o contato com pessoa contaminada, certo? Nós temos aqui os estágios das lesões de pele, de catapora e da varicela, certo? Vamos falar agora novamente um pouco da raiva, causado pelo vírus da raiva. Ele pode ser passado em ambiente rural ou urbano. No ambiente urbano, ele é transmitido a partir de cães e gatos, e no ambiente rural, morcegos hematófagos, que são morcegos que se alimentam com sangue, certo? Os animais doentes vão ter encefalite, que é um inchaço na cabeça, agressividade excessiva, aumento da salivação, e incapacidade de engolir, né? Que é chamado de hidrofobia. E sintomas nos homens: insônia, dor de cabeça, convulsões, salivação excessiva, febre, espasmos musculares e dificuldade também de engolir, né? E como evita a raiva? A raiva não possui cura, se vacina animais domésticos, certo? E a vacina antirrábica para seres humanos. Poliomielite, poliovírus, certo? Vírus da paralisia infantil, também conhecido assim, né? Que causa a paralisia infantil. A forma de transmissão é a ingestão de água e alimentos contaminados com o vírus e contato pessoa a pessoa. Sintomas: o vírus atinge o sistema nervoso, certo? Onde multiplica e pode levar à destruição de neurônios motores, podendo levar até a paralisia de membros. Não possui tratamento específico, não possui cura. E as vacinas são Sabin e Salk, né? A poliomielite ela foi erradicada no Brasil desde 1989. Aqui é uma imagem de várias crianças antigamente que tinham paralisia infantil, certo? Sarampo, polio, difteria e rubéola, elas voltam a nascer ao Brasil aqui, certo? Notícia aí de 2018, certo? Dengue, muito conhecido aí, a dengue é causada pelo vírus da dengue, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti ou Aedes albopictus em zonas rurais e Aedes aegypti em zonas urbanas, certo? Importante lembrar: sintomas: dores lombares, desmaios e febre aguda. O tratamento: tomar alguns sintomas, tomar alguns remédios. Não se pode tratar a dengue com aspirina, certo? Porque ela estimula a trombose e coagulação sanguínea. Não esqueçam disso, certo? Se alguém da sua família ou você tiver dengue, vocês não podem tomar aspirina. Também a dengue não possui cura, certo? A profilaxia se dá a partir da eliminação dos criadores do mosquito, né? De objetos e lugares que acumulam água parada. A dengue pode evoluir para a forma hemorrágica, e etc. Certo? A diferença entre dengue, zika e chikungunya está mais nos sintomas, certo? Na dengue eu tenho tontura, fraqueza, perda de peso, dor de cabeça, sangramento no nariz e na gengiva. Na chikungunya eu tenho dores intensas, dor muscular, mancha vermelha, febre alta e dor de cabeça.
E na zika, eu vou ter olhos vermelhos, dor nas costas e dor nas articulações. São os principais sintomas aí da zika, certo? Outra notícia aí do mês 5 de 2021 é que em meio à pandemia, Pernambuco tem aumento de 148% em casos confirmados de chikungunya, certo? Ou seja, nesse período de pandemia, vários locais tiveram muita contaminação de chikungunya, certo? Temos ainda a cachumba, que é causada pelo vírus da parótida infecciosa. Profilaxia da cachumba, também pela tríplice viral, certo? E rubéola. Geralmente é um vírus que não causa nada, mas em mulheres grávidas, ele pode atravessar a barreira placentária, causar o feto, atacar o feto, e no feto ele pode causar cegueira, surdez e retardo mental, certo? A tríplice viral, ela combate 3 vírus, por isso que é tríplice. Quais são os vírus? Sarampo, cachumba e rubéola, certo? E por último aqui o coronavírus, né? Todo mundo aí já conhece, eu já falei as informações mais importantes sobre o coronavírus, certo? Então, gente, a aula de hoje era isso. Deixa eu voltar para o começo. A aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.